eu sou a Fernanda Villarrodona e você está ouvindo Escuta Ela Podcast. Aqui a gente fala sobre bem-estar sem neuras, saúde mental sem tabus e felicidade na real. Tudo isso sem fazer voz de monge e sem músicas esotéricas no fundo. Aqui eu trago pessoas inspiradoras e especialistas com o objetivo de discutir, filosofar e aprender um pouco mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. E aí, bora escutar ela? Olá, Escutelers, como vocês estão? Espero que bem. Antes de tudo, eu queria te alertar que talvez esse episódio possa ter gatilhos emocionais. Como vocês sabem, acabamos de entrar no setembro e ao longo desse mês existe uma campanha chamada Setembro Amarelo, que tem como objetivo trazer à tona assuntos sobre saúde mental e principalmente falar sobre a conscientização ao suicídio. No episódio de hoje, conversamos com a influenciadora Isabela Bragança. Ela que já habita esse território das redes sociais quando tudo era capim. A Isa contou muito sobre a sua trajetória, sua relação com a depressão e sobre momentos extremamente desafiadores da sua vida. Eu gostaria de alertar que nós vamos falar sobre depressão e pensamentos suicidas. Então, caso você não se sinta confortável em ouvir tudo isso, não tem problema. Eu também tive períodos da minha vida em que eu não consegui ouvir. Se respeite, tá? Temos outros episódios prontos para te receber. Agora, se você escolheu ficar, seja bem-vinda a esse papo fantástico e profundo comigo e com a Isa. Bora escutar ela. Olá, escutelers! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Eu tô muito feliz com a convidada de hoje, Isabela Bragança. Êêê! Uhul! Gente, tô muito feliz de estar aqui. Que honra que a Fê me chamou pra participar. Tô muito, muito feliz. Eu que tô muito feliz. Tô já até... Dá pra perceber que eu comecei já o episódio em outro nível de energia, porque você é uma pessoa com energia muito contagiante. Cara, eu te sigo faz um tempo e, assim, a sua risada, ela é um fenômeno. Assim, juro, eu fico torcendo pra que você ria nos stories. Torcendo. E é muito engraçado, porque nos meus stories, assim, eu não sei por que eu tenho esse negócio, toda vez que eu gravo, eu dou risada de mim mesma, daí eu vou... Assim, eu sempre dou risada, e é muito... Aí depois quando eu assisto, eu falo, gente, que tosca. Será que as pessoas estão me achando sem noção? Eu amo a sua risada, cara. Invejo, aliás. Eu queria muito ter uma risada... Eu tenho aquela risada ridícula que muda, que fica muda, sabe? Escandalosa! Então, eu queria ser escandalosa, essa é a minha realidade. Eu sou meio muda, eu começo a rir e aí não vem som. Aí eu fico fazendo uma expressão bizarra. Nossa, meu sonho. E não vem, sabe? É um horror, na real. Mas enfim. Pera, qual que é o seu signo? Antes disso, eu preciso saber, Fê. O signo é Capricórnio, assim, ao extremo, tá? Capricórnio, assim, Mentira. nível master. E aí, eu já falei meu mapa aqui nesse podcast, ninguém mais se assusta. Mas normalmente as pessoas se assustam. Eu sou Capricórnio com ascendente em Áries, Lua em Gêmeos e Vênus em Aquário. Difícil, amiga. Nossa, eu juro, eu queria muito te defender. Mas, tipo assim, eu sou cercada de capricornianos. Então eu sei lidar bem, eu me dou bem com Capricórnio. E Áries é meu oposto complementar, que eu sou libriana. Mas, nossa, sua lua em Gêmeos me matou. Porque Gêmeos pra mim é um signo complicado. Não. Mas tudo bem, achei mara. Exato, mas a gente eu me entendo na minha loucura, sabe? Esse que é o barato, sabe? É isso que importa. É isso. Sim, total. Mas já que a gente tá começando a falar aqui de meio que autoconhecimento, sobre a gente e tal, já vou soltar a pior pergunta. A pior não, a melhor, mas a mais difícil. Quem é a Isabela? Ai, gente, eu sou uma pessoa... Eu nunca sei como me definir, mas vamos lá, deixa eu pensar aqui. Eu acho que... Outro dia eu escrevi isso no meu Instagram. Outro dia não, faz uns 2 anos. Mas eu vou lembrar disso que eu escrevi. Eu escrevi que Isabela é uma menina extremamente sensível. Eu sou muito transparente com as pessoas. Acho que a Isabela é uma pessoa extremamente constante, disciplinada. Até por tudo que a gente vai conversar aqui nesse podcast, acredito eu. Vocês vão entender mais por que eu tenho esse trejeito e esses jeitos. Mas eu sou... Ai, não sei, eu sou uma pessoa sensível, eu sou muito amorosa, muito carinhosa, muito expansiva. Eu até acho que meu mecanismo de defesa acaba sendo esse. Quando eu tô envergonhada, eu acabo falando mais. Quando eu tô triste, eu acabo indo pro lado da empatia. Então eu quero mostrar minha vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa muito vulnerável. Então é isso. Se eu pudesse me definir em, sei lá, vamos simplificar a situação. Em 3 palavras, eu acho que seria vulnerável, constante e sensível. Eu achei lindo. Quase um ursinho, assim, vontade de te abraçar.
Mas eu acho que você consegue passar bastante isso nas redes sociais, assim, para as pessoas que te seguem. Eu acho que é essa meio a imagem mesmo que a gente tem de você. Já puxando esse gancho da internet, cara, eu queria muito saber como foi a sua trajetória, porque eu sei que começou muito cedo, né? Você tá na internet, acho que desde os primórdios da internet. Não, juro. Tipo, exploradora da influencer. Faz muitos anos mesmo que eu sei que você tá nessa trajetória aí. E como que foi ver essa evolução? Porque eu sei que a internet mudou muito de uns tempos pra cá, mudou muitos posicionamentos, mudou muito a energia da coisa. Como foi ver esse transitar? E como foi a sua vida, assim, ditada meio que por isso? Bom, vamos lá. Eu realmente comecei muito cedo na internet. E quando eu falo começar cedo, tipo assim, aconteceu de uma forma muito orgânica. Eu acho que eu tenho uma plateia, um público muito fiel, porque eu tenho seguidoras muito raiz, assim, que me conhecem desde que eu tinha, sei lá, 13 anos. Foi uma época até bem, sei lá, eu era muito doida. Mas começou de uma forma muito orgânica, na época que era Perfeitos Orkut, gente. Quem viveu, viveu Perfeitos Orkut. Quem não viveu, não vive mais. Mas foi muito legal nesse primeiro momento, porque era realmente uma diversão. Era a época do colégio, era a época que a gente estava indo, assim, naquela transição de ir para intercâmbio e descobrir o sair à noite, beber, sei lá, aquelas coisas de adolescente, né? Tudo aconteceu muito rápido, de forma muito orgânica. Minha família, nós somos em 5 e eu tenho mais 2 irmãs, a Marina e a Marcela. A Marina é mais velha e a Marcela é a mais nova. E eu acho que isso era uma coisa que, consequentemente, era um pouco atraente para as pessoas, porque a gente viajava e a gente já gostava a gente tinha câmera digital e a gente já tirava foto, a gente editava. Eu acho que era Picasa. Nossa, quem viveu Picasa. Nossa, me deu um bug mental agora, Picasa. Exatamente, Picasa. Aí, tipo assim, então a minha irmã, a Marina, ela sempre foi muito estética, nesse sentido, tipo, do conteúdo e tal, e isso nem era uma coisa, tipo, usar filtro e tal, enfim. E aí, tudo começou no Twitter, eu acho, e aí tinha PicTwitch, aí tinha TwitchCam, e a gente aparecia porque era tudo uma brincadeira, que nem você tava falando. Eu acho que a internet era muito mais leve, eu acho que a gente também tinha esse olhar muito de inocência, assim mesmo, né, de adolescente, criança, enfim. Aí, bom, resumindo, o Instagram foi lançado e naquela época tinha o explorar, mas era assim, quando suas fotos tinham um determinado número de curtidas em determinado tempo, você ia pro public page, sei lá. Eu não sei se é public page, gente, eu esqueci agora. E aí, enfim, aí viralizava as coisas e tal, mas sempre muito tranquilo. Eu sempre fui eu sempre tive uma personalidade muito forte, pro bom e pro ruim também. Em que sentido? Eu sempre me expus muito, e eu acho que quando você tem uma plataforma dessa, acaba sendo uma arma, né? Assim, porque você dá um tiro no pé, né? Assim, naquela época a gente não tinha tantos fiscais quanto hoje em dia, então muita coisa passou, assim, graças a Deus, nunca... Eu me expus muito, quem viveu, viveu, mas assim, nada ficou marcado. Em que sentido que eu digo? Tipo assim, gente, eu surtava, eu expunha muito as minhas brigas com a família, eu expunha muito coisas de ex-namorados, enfim, era um caos. Só que ao mesmo tempo eu me conectava muito. Eu acho que foi aí que eu criei esse laço muito fiel com a minha plataforma, sabe? A galera sabe que, tipo assim, se tem uma coisa que essa garota é sincera. E aí, enfim... E, consequentemente, todo mundo foi migrando pro Instagram e aí, de lá, de forma orgânica, as coisas foram acontecendo. E o grande boom, assim, eu acho que foi em 2013, 2014, que foi bem naquela época que uma pessoa andava com a outra, você pegava o seguidor da pessoa, a pessoa pegava seu seguidor e tananã, e aí meio que viralizou. Quando não existia publicidade paga ainda... Não existia nada, não existia esse mundo ainda, né, tão profissional, não era visto como uma profissão, enfim. Só que aí não sei, foi mais ou menos isso, aí eu fui crescendo, foi natural, cresceu, e aí eu fui criando uma credibilidade maior também, você vai amadurecendo. Assim, olhando pra trás, gente, 2014 eu era uma pessoa madura, mas já era melhor do que quando eu era uma criança. E foi mais ou menos isso, aí enfim, eu naveguei vários lugares, vários
meios. Eu acho que teve um momento que eu era super, sei lá, de sair à noite. Aí depois tinha uma época que eu era super da academia de querer ser paniquete. Aí depois enfim, sei lá. Aí eu fui pra saúde. Daí eu fui muito pra área da saúde. Passei muito por saúde mental. Eu sempre expus muito sobre a minha depressão, que é uma coisa crônica, que eu fui diagnosticada muito cedo. E até engraçado, porque eu fui diagnosticada nesse processo. Eu já existia as minhas redes sociais, então eu sempre fui muito aberta. E aí eu acabei entrando nesse nicho, e hoje em dia eu acho que eu habito esse nicho muito. Eu até coloco no meu perfil, né, que eu sou muito do lifestyle, da corrida, mas da saúde. Quando eu coloco saúde, eu abranjo muito esse leque que envolve a saúde mental e não só a física. Sim. Nossa, eu imagino quão difícil, assim, deve ter sido essa transição da criança pro adulto no meio da internet também, porque já é uma transição dolorida por si só. Agora, com um monte de gente te vendo, um monte de gente tendo, de alguma forma, cobranças, expectativas, né? Porque eu acho que o meio da internet acaba criando uns ídolos meio inatingíveis, uma coisa meio inalcançável, e aí as pessoas esquecem que, na verdade, é um ser humano e que tem trajetórias e que tem dores e que, né, tem seus processos, não é um reality show, não é um personagem, sabe? E eu imagino que deve ter sido difícil essa transição. E aí, eu até pegando a história que você falou da sua família e tal, né? Eu acho que quem te acompanhava bastante antes e via também essa sua forma de mostrar a relação e tudo mais, tinha uma visão meio que uma vida perfeita, sabe? Tipo, as irmãs mais legais do mundo, todo mundo quer ser amiga delas e viajar com elas e tal. Teve algum ponto que você sentiu que, tipo assim, tinha que mudar a sua relação com a internet? Porque quem te acompanha antes e hoje vê que mudou muito a forma de você expor tanto a sua vida quanto a sua família. Muitas das suas irmãs nem estão mais, né, tanto na internet. Cada uma do seu jeito, mas nenhuma das duas trabalha com a internet. Eu trabalho de forma integral com a internet. Eu achei muito legal você me perguntar isso, Fê, porque dá para ligar a sua pergunta anterior para essa de uma forma muito sutil, porque, vamos lá, muitas pessoas tiveram acesso a mim, eu sendo muito nova, e é aquilo que a gente estava falando, é um perigo. Do mesmo jeito que você tem acesso àquela coisa que alimenta o seu ego, que você fala, nossa, que legal, as pessoas gostam de mim, tipo, e você quer ser engraçado, você quer ser o centro das atenções, enfim, ainda mais quando você tem algumas questões de insegurança, que no caso é o meu caso, e foi meu caso. Do mesmo jeito, também tiveram outras questões que despertaram nesse meio tempo. Uma delas que eu lembro vividamente, eu tinha acho que 14 ou 15 anos, e foi na época do Formspring, ou do Ask.fm, não sei, algum desses dois, que você podia mandar perguntas, né, a gente respondia ali e tal, e você podia mandar perguntas anônimas. E teve uma pessoa que me mandou uma pergunta, que olha isso, gente, eu tô contando isso, porra, se eu tinha 14 anos eu tinha em 2010, então assim, já faz 11 anos essa pergunta. Mas eu lembro como se fosse ontem. Uma pessoa mandou assim, como você se sente sendo a mais feia das três? E por que eu tô contando isso? Tipo assim, porque aquilo me marcou de uma forma, não pra me fazer de vítima, tá? Imagina, pelo amor de Deus, hoje em dia, tipo... Mas naquela época, eu como uma criança, ou como uma pré-adolescente em desenvolvimento, afetou 100% o meu comportamento. Então assim, eu abracei aquilo como uma verdade. Eu falei, nossa, verdade. A Marina é uma princesa, a Marcela é loira de olho azul, eu sou a feia, então assim, eu vou ser engraçada. O que restou pra mim é ser engraçada e eu vou me expor e eu sou a rebelde sem causa. Assim, inconsciente, eu acho que isso que rolou na minha cabeça. Então, teve aí essa transição de tipo assim, eu incorporei esse personagem, só que esse personagem não era só um personagem. Quando você é mais novo, você não sabe dividir muito bem as coisas. Então, esse personagem acabou virando a minha vida real. Eu me tornei dentro de casa uma pessoa que confrontava muito os meus pais, eu batia de frente, sei lá, com as minhas irmãs muito, então não era mais uma coisa só tipo, estamos aqui, que legal, curtição. Não, eu lembro que era uma tristeza, só que uma vergonha pra mim, que eu falava, gente, que vergonha, tipo, eu sou muito zoada, enfim. Só que naquela época eu já estava na terapia, porque minha mãe já tinha indícios de que eu tinha
uma tristeza, ou uma intensidade, não é nem tristeza, vai. Eu tinha uma intensidade maior na hora de sentir minhas emoções e lidar com elas. Então, eu fui pra terapia muito nova e, consequentemente, fui diagnosticada com depressão logo em seguida e sempre tive medicação controlada, etc, etc. Mas só pra linkar, foi mais ou menos isso. Então, foi legal, só que as pessoas têm um acesso a você que é surreal. E realmente acabam te moldando. E depois a gente que lute como adultos pra depois resgatar isso e tentar curar, né? Mas, caramba, né? Deve ter sido realmente um grande desafio evoluir, assim, como pessoa, com tantos olhares, tantas pressões. Isso que você falou deve ter sido um baque muito grande, porque a gente vive, né? Quando a gente é adolescente, a gente quer, mais que tudo, se encaixar, né? Ter o nosso grupo, se sentir pertencente a alguma coisa ou algo. E as pessoas são cruéis, entendeu? E não pensam que tem um ser humano ali por detrás e nas consequências emocionais que aquilo pode levar e tudo mais. Não sei se isso tem a ver, mas com certeza, óbvio que faz parte da sua vida, então a internet também deve, de alguma forma, ter influenciado nesse seu padrão, né? De sentir as coisas com muita intensidade, de ter altos e baixos e tudo mais. Mas, por um lado, eu acho muito saudável a forma com que hoje também você fala abertamente sobre isso, porque eu acho que a internet tá nessa transição de começar a desmistificar, sabe? A verdade por detrás das pessoas. E a gente começa a tirar os nossos ídolos de um pedestal perfeito, endeusado. E isso, às vezes, dói, porque a gente tá acostumado em tipo, não querer olhar para os nossos defeitos e focar numa pessoa que a gente coloca ali, Isabela é alegre, ela é feliz, ela é cheia de energia, ela é rebelde, eu quero ser que nem ela. E aí quando a gente descobre que, tipo, a real é que a Isabela também tem medos, ela também chora, ela também sofre, também é uma frustração para quem tá do outro lado. Então eu acho que a gente tá nesse momento da internet de começar a agregar e falar... Desmistificar, né, as coisas. Tipo, os assuntos, eu acho que eu acho que uma das coisas mais, assim... Que aí que tá, é um tabu conversar sobre certos assuntos, só que ao mesmo tempo, quando a gente vê alguém falando sobre isso, a gente se agarra naquela pessoa que a gente fala, meu Deus, eu não tô sozinha. Então, é um tabu até deixar de ser, entendeu? Até começar a ser trazido pra luz, assim, tipo, pra luz mesmo, pra ser trazido pra você enxergar mesmo, entendeu? Nesse sentido. Então, com certeza, foi muito desafiador, mas eu acho que me moldou muito. E hoje em dia, eu acho que maior influência que eu tive na minha personalidade, nos meus valores e até o que eu acredito como pessoa, assim, até minha fortaleza, assim, foi isso, foi uma semente quando eu era nova que eu nunca ia imaginar, pra mim era a vida que eu vivia, só que hoje em dia em outra proporção, que assim, você tem bastante ódio, mas assim, eu não sou uma pessoa, óbvio, eu sou uma pessoa pública, mas eu não sou uma global, assim, tipo, nossa... Eu sou 100% acessível, tipo, eu converso com todas as pessoas, assim, todo mundo que me manda mensagem eu tô lá respondendo, até porque uma das coisas que eu mais prezo, uma das coisas que eu mais tenho como missão, assim, é nunca fazer com que uma pessoa se sinta da forma que eu me senti, em algum momento, entendeu? Em algum grau, em alguma fase da minha vida. Seja num relacionamento, por não se sentir suficiente, ou seja por vontade de acabar a vida, ou achar que não tem um propósito, ou achar que a dor é insuportável e que você tá sozinho, entendeu? Isso é muito especial de você trocar com as pessoas, sabe? Realmente é muito difícil falar isso, mas eu acho que algumas pessoas, elas vêm com um propósito que a gente só vai entender depois. É óbvio que a minha história é muito diferente da sua, eu comecei na internet faz pouco tempo, mas mesmo assim, eu sinto que veio a partir de uma dor, uma força pra querer compartilhar isso e compartilhar, sabe? Um desafio que eu percebo em mim, e talvez você também tenha percebido, ou já tenha até administrado ou não, é que a gente quer trazer a realidade pra internet, né? A gente quer falar sobre os nossos sentimentos, abrir esses assuntos que são difíceis, depressão, ansiedade, né? Eu sofri muito também com ansiedade. E a gente sabe que mesmo quando a gente tá bem resolvida, e pessoas que estão ouvindo, eu fiz aspas, porque, né, a gente tá sempre, tipo... A gente nunca tá bem resolvida, 100% bem resolvida. Bem resolvida, né? Porque a vida, ela dá uns escorregões pra sempre, tipo uns puxão de tapete, e você vai ter que... Você tá bem ali, paquitona, e do nada você trupica, não cai, e do nada vem uma rasteira, você sai rolando,
falando, é tipo isso, é o caos. Exato, aí o que eu entendi pra mim como bem resolvida é eu conseguir me encarar de frente com uma pessoa com defeitos e dificuldades e que eu posso pedir ajuda e nessa ajuda eu vou conseguir evoluir, sabe? Pra mim isso foi o lugar mais bem resolvido que eu cheguei. Mas, tipo assim, o que eu quero te perguntar a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins. Como que você faz pra equilibrar essa verdade da internet sem expor demais, assim, respeitando os seus momentos? Porque tem coisa que a gente não quer e não vai compartilhar, né? Isso pra mim, sendo bem sincera, foi um dos maiores desafios que eu tive como Isabela na internet. Porque do mesmo jeito que eu desenvolvi um filtro melhor e maior para as coisas, eu também tive que aprender muito até que ponto o filtro é eu estar me escondendo, tipo assim... Porque, claro, ninguém precisa saber da minha vida, não é uma cobrança, mas ao mesmo tempo, se eu tenho como meu propósito, como a minha missão, tipo assim, eu trabalho com isso, de dividir com as pessoas, eu comecei a achar um meio termo, que é o quê? Eu falar, como eu fiz terapia há muitos anos, só um adendo, eu consigo articular muito bem os meus sentimentos ou o que quer que eu esteja passando, entendeu? Então, pra mim, é uma forma muito boa de me entender. Mas o que aconteceu? Tipo assim, eu entendi que eu conseguiria passar uma mensagem falando eu tô triste, aconteceu N coisas, e eu vou dividir com vocês as minhas formas de lidar. Às vezes eu até solto uns spoilers, entre aspas, de tipo assim, eu tô triste no amor, eu tô triste porque aconteceu uma coisa com a família, eu tô triste porque aconteceu uma coisa profissional, enfim. Mas eu nunca dou detalhes, até também porque, como a minha vida é isso, como, assim, minha vida que eu digo, minha vida profissional é isso, você tem que manter o profissionalismo também, entendeu? Eu tenho contratos com marcas. Então, mesmo que eu esteja triste, eu cumpro as minhas responsabilidades, entendeu? Então, isso que foi a coisa mais complicada depois que eu realmente ingressei nesse mundo e comecei a trabalhar como influenciadora digital, como criadora de conteúdo, enfim. Mas, respondendo a pergunta, eu acho que é mais sabendo o que falar, assim, sabendo o que eu vou falar que não vai me deixar desconfortável e que também não vai soar como, sei lá, me fazendo de vítima. Porque eu acho que isso é uma das grandes coisas para quem lida com ansiedade, depressão, crise do pânico, qualquer coisa que seja mais psicológica e que a gente não tem muito controle. Porque às vezes assim, sei lá, tô triste hoje porque eu tô triste. Então tá bom. Outra coisa é você ter uma condição que vai muito além do você simplesmente, sabe, tô chateada porque fui mal numa prova. Isso da vítima é muito real. Porque infelizmente ainda é muito mimimi, sabe? Muita gente encara muita coisa que sonda o assunto saúde mental como mimimi. E eu acho que, óbvio, aqui nós estamos falando de duas mulheres com vários e milhões de privilégios, duas mulheres brancas que têm condições, família, que sempre teve do nosso lado, apoio financeiro e tudo mais. E eu acho que o privilégio é você saber ver, admitir essas coisas, olhar para o outro, ver a condição do mundo, tentar fazer a diferença para o outro. Mas isso não quer dizer que você seja isento de problemas, sim. Né? Exato. Não é o seu privilégio que te tira os problemas. É a questão do seu privilégio que talvez outros problemas que outras pessoas têm, você não tem. Não, então, e eu acho que vindo com isso, tipo, da exposição, cada vez mais também foi isso. Tipo assim, eu comecei com o passar dos anos, também com a maturidade. Você percebe que você não precisa expor tudo. Você entende que nem todo mundo quer o seu bem, que nem todo... E também, de novo, por diferentes backgrounds, diferentes privilégios ou diferentes criações mesmo, histórias de vida, muita gente não vai entender. Só que aí que tá, a questão é essa, tipo, eu acho que quando eu tinha 19 ou 20 anos, que eu fui entender que, tipo assim, os meus problemas eu vou falar com o meu médico. E com o meu, né, que meu médico, ele é meu psiquiatra e meu psicanalista também. Então eu faço consulta com ele. Eu converso com ele e eu vou tratar isso com ele. Às vezes eu tô muito angustiada e tipo assim, mas eu não vou pra internet gritar, xingar no Twitter, que eu fazia isso tudo. Eu xingava no Twitter e eu postava stories lá, gritando, falando, porque aquele filho da mãe, não sei o que, não sei o que lá. E tipo assim, não é assim, sabe? As coisas não são assim. A gente tá todos os dias se transformando, né? A Isabela de hoje não é a mesma de ontem, a Fernanda de hoje não é a mesma de ontem.
tudo que acontece na nossa vida vai dando uma micromoldadinha, né? Então, eu vou te perguntar isso, mas eu sei que é meio óbvia a resposta, mas é só pra você digerir, assim, trabalhar, que é como a depressão te mudou como pessoa, sabe? Quem que era a Isabela antes, a Isabela durante, depois de ter entendido isso, ter amadurecido isso, ter pedido ajuda, trabalhado, e como que foi essa trajetória com o seu encontro com a espiritualidade no meio de tudo isso? Eu acho essa história muito legal de contar, porque primeiro que começa assim, quando você fala antes da depressão, é muito engraçado, porque engraçado não, né? É tanto quanto trágico, mas eu não lembro, não é que eu não lembro, assim, mas quando eu já era uma adolescente, já estava entrando, então desde que eu me conheço por gente, entre aspas, eu fui diagnosticada com depressão crônica. Então, assim, eu não lembro o que é uma vida. Quando eu converso com uma pessoa assim, eu falo, nossa, gente, qual que é a sensação de não precisar, de não ter uma palpitação de ansiedade, de não ter vontade de, acabar as coisas. Eu não quero falar nada explicitamente, porque, assim, eu tenho medo de assustar quem tá ouvindo. Mas, assim, sabe? Aquelas pensamentos suicidas que seja, assim, alguma coisa dá errado, essa é a primeira coisa que vai pra sua cabeça. Enfim. Aí o que aconteceu? Então, pra mim, começou aí, só que eu não entendia. Eu não entendia o que era depressão, até porque quando eu fui diagnosticada, era ainda Eu lembro que eu cheguei uma vez na escola, e eu não lembro qual foi o contexto, que alguém falou assim, nossa, você vai pro psiquiatra? Nossa, você é louca? Era muito atrelado ainda o psiquiatra à loucura. Mas até eu também entendia. E era uma coisa que... Era isso, era assim, você vai cuidar da sua cabeça, porque se você tá cuidando da sua cabeça é porque você é louca. Enfim, então pra mim era uma coisa meio estranha, não entendia direito, eu também não gostava de tomar os remédios, porque eu me sentia muito avoada, e eu tomava remédio também pra concentração, era um caos. E eu não sabia comunicar pro meu médico que eu tava me sentindo assim. Então, nos primeiros anos foi muito conturbado, foi muito intenso, eu acho que as pessoas que mais sofreram junto comigo, assim, tirando eu, a louca, né, coitada, falando que eu sofrendo, mas eu acho que tirando eu, as pessoas que mais sofrem são as pessoas próximas de você, e nesse caso, minha família. Minha família esteve comigo, e eles, graças a Deus, eles tiveram condições de investir em tratamentos para mim, né, passar em terapia, ter o acesso à medicação e tal. Só que, assim, eles viam o quanto eu me debatia, eu sofria muito, porque eu não conseguia me entender. Como que você vai contar para uma criança de 14, 13 anos, você vai tomar esse remédio porque ele vai agir nos seus neuroreceptores. Eu falei, o que são neuroreceptores? Enfim, então esse foi o momento inicial. Eu sempre relutei muito com os meus remédios, então eu ficava muito tempo sem tomar, aí eu tomava, aí minha mãe falava, tá tomando? Eu tô... Só que eu não tomava, porque eu tinha vários efeitos colaterais, eu me sentia mal, enfim, enjoada, tá. Aí, eu acho que quando eu atingi aí uns 16 até uns 18, eu mentia. Eu mentia pro meu médico e falava que eu não... falava que eu tomava, mas eu não tomava remédio. E assim, ele que lutasse pra, quando eu tivesse alguma crise, sabe? E eu não entendia como que as pessoas iam conseguir saber se eu tava tomando ou não. Quando eu fiz 21, eu tava morando nos Estados Unidos já, e eu entendi que o remédio só iria me ajudar. E eu finalmente, entendi que eu podia falar com o meu médico, só que esse remédio não está funcionando, ou ele tá me dando... Vamos tentar outro, porque esse aqui não tá me fazendo bem. E eu entendi que o remédio não era só pros dias de crise, eram pros dias que eu tava bem. Em que sentido? Você toma um remédio para realmente te manter balanceada, para quando uma crise vier, você tá pronta, entendeu? Você não vai ter uma recaída. Quando eu entendi isso, para mim foi um clique, assim, de... Esse é o único jeito de eu me ajudar. Eu só consigo me ajudar. Só vão conseguir me ajudar se eu quiser ser ajudada, entendeu? Então eu tinha muito essa dificuldade. Parecia que eu tava fazendo por outra pessoa e não por mim. Eu não tinha muito esse entendimento. É como se eu tivesse sido jogada ali pro terapeuta. Eu falei, gente, E aí, agora só também fazendo um asterisco aqui, em 2014, eu tive a pior recaída da minha depressão. Não é nem recaída, eu acho que foi a maior queda que eu tive. Que foi quando eu entrei numa depressão profunda, após um término de relacionamento. E eu fiquei internada um tempo, numa clínica de habilitação. Acho que não são muitas pessoas que sabem disso. Eu já postei uma vez ou outra, assim, nos stories comentando, mas não sei se todo mundo sabe. Mas eu fiquei um tempo e
por tentativas de suicídio mesmo, porque eu não via propósito na minha vida. Eu cresci católica e fiz minha primeira comunhão, minha família espiritual, assim, e tal. Tipo, meu pai e minha mãe, enfim, são super conectados. Mas eu não entendia, porque eu sentia tanta dor, tanta tristeza, e eu não... antes de dormir, eu lembro que eu falava, tipo, Deus, se você existe, eu não vou acordar amanhã, tipo, uma coisa horrorosa. E aí eu acordava no dia seguinte e falava, não acredito mais em Deus. Enfim. E desse jeito eu fui me afastando, até que eu tive esse boom de realmente ir pro fundo do poço. Mas... E foi uma fase muito difícil. Foi uma fase muito difícil para que hoje em dia eu olho, eu não consigo me associar. Eu até brinco, entre aspas, falando que eu, com as tentativas de suicídio, eu não me matei, mas eu matei uma Isabela que era muito tóxica e que me prendia muito para trás. Fiquei na reabilitação, saí, ainda tive umas recaídas e tal, mas nunca mais eu voltei para reabilitação. Eu nunca mais tive um episódio, né? Tipo, um episódio, assim, de tentativa muito grotesca. E... Enfim. E aí, ao longo do tempo, os anos foram passando e tal, eu acho que de 2015 em diante, eu soube administrar as minhas crises. Eu acho que hoje em dia eu tô aqui, e eu acho que essa é o maior aprendizado que eu tenho. Eu tenho vontade de me ajudar, eu tenho vontade de viver, e eu entendi que assim, eu tô triste, mas eu tô triste, ponto. Eu tô triste, eu não preciso me matar, eu não preciso brigar com as pessoas ao meu redor. Tem muito aquela frase em inglês, né? Hurt people, que é pessoas machucadas, pessoas feridas machucam outras pessoas. E era isso, eu machucava as pessoas ao meu redor porque eu estava machucada e eu não conseguia sair daquilo, e eu não sabia como pedir ajuda. Hoje eu finalmente sei que quando eu tô na merda, eu sei como pedir ajuda, eu ligo pro meu médico, ou converso. Até hoje eu faço terapia uma vez na semana, antigamente eram 2, hoje em dia eu faço uma, o desmame, gente, o desmame vem. E hoje em dia eu tomo remédio, eu finalmente encontrei um remédio que me balanceia e me mantém sã. Eu até tive um desmame que meu médico me deu alta em final de 2019. Fiquei 9 meses sem meu remédio, tava muito feliz, eu até postei no Instagram, foi o auge. 9 meses depois, eu entrei em depressão de novo. E aí eu voltei a tomar, só que eu tô muito bem. Eu tô muito bem, assim, eu tô estável, sabe? Você finalmente entende que, enfim, faz parte. O que eu ia falar agora, só pra finalizar esse assunto, porque, coitada, você me pergunta uma coisa, eu falo 30 minutos sobre a coisa. Sobre a espiritualidade. A espiritualidade me ajudou quando eu me mudei para os Estados Unidos. Eu tava, assim, tudo é conectado na minha vida, mas assim, primeiro eu comecei a correr, do nada. E aí eu corria muito, aí eu ficava naquela vibe endorfinada, chapadinha de endorfina, e nossa, gratiluz, uhul, a vida é muito boa, não sei o quê, nossa, a vida é muito boa, a vida é mara. E aí, naturalmente, eu fui criando esse espírito mais grato, assim. Em 2017, fui convidada por uma grande amiga minha, Maju, para ir numa igreja cristã nos Estados Unidos. E foi muito engraçado, porque ela não conhecia a igreja, eu não conhecia a igreja, era uma igreja nova, ela viu no Instagram, sei lá, ela falou, eu tô indo aí pro fim de semana, vamos tentar ir. Eu topei, mas assim, eu topei meio que, nossa, eu tenho que usar saia longa, tipo, eu não sabia como funcionava. Fui, conheci, foi maravilhoso. Resumindo, o resto, quem me acompanha sabe, foi maravilhoso, encontrei pessoas maravilhosas, foi incrível. Só que tudo isso para dizer que eu realmente criei uma conexão muito grande com Deus. Eu não me denomino nada, assim, eu me denomino cristã, assim, né? Eu sou seguidora de Cristo e tal, mas eu não me associo, não me atrelo a nenhum rótulo. Então, eu não falo que, eu sou católica, eu sou evangélica. Tipo assim, eu sou cristã e sou tudo. Enfim. E o que isso me ajudou? Esse ano foi tem sido um dos anos mais desafiadores quando se trata do meu emocional. Por quê? Porque eu tenho muita consciência do que está acontecendo, eu tenho muita, modéstia à parte, eu tenho muita maturidade para entender o que está acontecendo, maturidade emocional, só que ao mesmo tempo é inevitável lidar com a dor. Só que eu sei o que eu tenho que fazer. Então, essa é a minha grande luta na vida, é o meu emocional com o meu racional, porque o meu emocional é o que me derruba, que é o que me faz, assim, ter vontade de jogar tudo pro alto. Enquanto o meu racional, hoje em dia, que eu consegui desenvolver com anos de terapia, foi isso de, tipo assim, tá tudo caindo,
né? Você tá no meio dos escombros. O que você vai fazer agora? Você vai pegar os escombros e vai montar de novo, sabe? Então tem sido mais ou menos isso, esse meu desafio. E a espiritualidade anda lado a lado com isso, porque mesmo nos piores momentos de dor, em fevereiro eu tive, nossa, uma queda de cavalo, que meu Deus. E todo mundo até ficou chocado aqui em casa. Todo mundo falou, nossa, a gente tá orgulhoso de você, que a gente achava que o apocalipse ia rolar de novo. E não, eu aguentei firme, eu tinha muito na minha cabeça, assim, eu tô passando por isso, talvez eu chore. Mas assim, se vocês escutarem chorando, gente, é só que eu tô emotiva, mas tá tudo bem. Deve ser a lua em câncer. Mas enfim, tá doendo muito, tá sendo muito difícil, eu tenho muitas coisas pra fazer, eu ainda tenho meu trabalho, eu ainda tenho meu mestrado que eu tô fazendo, eu tenho 1 milhão de responsabilidades. Em vez de eu virar e falar assim, não, cara, muita pressão, vou me matar, eu falo, não, eu só sei que Deus tem um propósito por isso, sabe? Não sei, eu me apeguei muito à minha fé. Eu sei que talvez, se tiver alguém que esteja escutando, que esteja passando por isso, ou não consegue ver, é realmente muito clichê e chega até a incomodar um pouco. Tipo assim, se escutar essas pessoas meio positividade tóxica, sabe? Aí não, sabe? Porque vai dar tudo certo. Tipo, às vezes não vai dar tudo certo. Entendeu? E você vai ter que saber navegar a tempestade, é tipo isso. Então eu aprendi a controlar o meu barco, entendeu? Meu barco, ele não tá intacto, ele não tá andando num canal só velejando. Meu barco, às vezes, tá no meio de um tornado e eu tô lá segurando firme pra não sair voando, entendeu? É mais ou menos essa metáfora. Então é isso, eu acho que eu consegui finalizar. Nossa, Isa, eu não tenho nem como te agradecer toda realmente a vulnerabilidade que você esteve disposta a abrir, sabe, a conversar. Eu acho que isso é muito transformador, sabe? Não só pra você, porque eu me identifiquei em vários pontos, assim, de tudo que você viveu, a questão do medicamento, a questão de lidar com isso cedo. E eu acho que realmente é transformador pra você e pro mundo. Esse compartilhar de humanidade, sabe? Eu acho que é muito o futuro. Se a gente realmente, como sociedade, quer continuar existindo e quer uma busca mais saudável de uma vida mais preenchida, é sobre isso, é sobre troca, sabe? É sobre você ouvir o outro, ouvir história, saber que você não tá sozinho, saber que tem um monte de gente aí que tá passando exatamente pelo que você tá passando. E às vezes, quando a gente é jovem, é isso, é tanto um tabu que a gente se sente bizarra, louca, excluída, que ninguém vai entender o que a gente tá passando, só eu tô vivendo isso. E eu acho muito bonito quando uma pessoa se propõe a contar a sua história, sabe? E tudo tem seu tempo, tipo, eu acho que é isso. Hoje a Isabela consegue falar sobre esse assunto, coisas que talvez a Isabela de 2014 não poderia e não conseguiria. E eu sei bem disso. Hoje a Fernanda consegue estar aqui entrevistando pessoas, falando com isso, sendo que a Fernanda de 4, 5 anos atrás não conseguiria nem ouvir a palavra depressão, que já estaria, tipo, desesperada, sabe? Então, muito obrigada mesmo por tudo isso que você trocou, porque é muito inspirador, de verdade. É um prazer pra mim, de novo, assim. Às vezes muita gente ainda me pergunta, tem muita gente que me segue por conta disso, porque em algum momento alguém compartilhou algum post, eu sempre escrevi muito sobre isso, eu falava muito mais realmente. Eu até acho às vezes que eu fico devendo expor, mas de novo, às vezes até eu mesmo, sabendo de tudo, tipo, que é desse tabu, mesmo com tudo, até eu me julgo às vezes, até eu tenho vergonha às vezes, eu tenho tipo assim, nossa, meus amigos novos, se eu, sei lá, conheci alguém novo, tenho um novo grupo de amigos, será que eles vão me achar, tipo, nossa, tipo, dramática? O que ela tá falando sobre depressão? Tá todo mundo postando TikTok, tipo, e ela tá falando sobre assuntos profundos, e tipo assim, enfim, é parte da minha trajetória. Então, pra mim é um prazer fazer parte do seu podcast, ter sido convidada, e por você ter feito perguntas tão doces também, e tipo assim, a forma como você me deixou me sentindo super confortável pra também falar e dividir. É um prazer pra mim estar aqui. Muito obrigada, Fê, você é doce. Ai, obrigada, Isa. E agora, pra finalizar, normalmente eu faço um bate-bola com várias perguntinhas, mas eu vou mesclar elas com algumas que o pessoal mandou no Instagram, tá? Vamos lá, então. A @leparra, ela perguntou como implementar hábitos saudáveis no dia a dia. Força de vontade e disciplina. Não tem mágica. Aqui a gente vai voltar um pouco pro começo do podcast, mas acho que dá pra responder, assim,
diretamente. Como a Isa se sente sendo pioneira da profissão influencer? Sigo ela desde 2009. Quem falou isso foi a Mariana _ Laurenti. Ai, gente, olha, posso falar, eu amo esse país, internet. Quem me dera ser pioneira. Pioneira, você vê, 2009, gente, obrigada por me seguirem desde então, sério, fiéis. Porque eu já passei por, assim, já fui chata, sério. Mas me sinto honrada de ter vocês, gente, comigo. A Gabi Godinho, ela perguntou, os textos de antigamente que a Isa escrevia ainda fazem sentido pra ela e pra vida dela? Os textos fazem sentido pra mim, mas não necessariamente se aplicam ao que eu tô vivendo hoje em dia. Eles fazem parte daquele momento da minha vida. Tá. O que é bem-estar pra você? Saúde. Último livro que você leu? A Coragem de Ser Imperfeito. Ai, amo. Eu sou tipo bandeirinha Brené Brown, assim, que nem uma louca. Eu também amo. Tipo assim, eu já li Coragem para Ser Imperfeito umas 10 vezes. Aí eu li Coragem para Liderar e eu tô lendo A Coragem pra você é pra você ser você mesmo. Ou seja, a louca da coragem. É sobre isso. Palavra do dia, coragem. O que te representa? A busca pela coragem, porque não é nem a coragem. Se a gente já tivesse, né? Não tava nem lendo. E por fim, se você pudesse dizer eu te amo olhando nos olhos de alguém agora, quem seria? Meu namorado. A gente namora à distância. Eu amo muito ele. Ele é o amor da minha vida. Ai, gente, romântica. Bom, Isa, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês que estão escutando até agora. Muito obrigada por toda a inspiração. E segue lá a Isa, pra quem ainda não segue, porque não sei de onde viveu todos esses anos na internet, mas é @Isabela Bragança. Isso. E Fê, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Gente, inscrevam-se aqui no canal da Fê. Quer dizer, como que funciona? Você tá no... Você tá no Spotify? Você é muito... Olha como você já é muito mais evoluída que eu na internet. Eu sempre esqueço de falar isso pras pessoas. Mas tipo assim, segue onde você estiver ouvindo, dá um like, compartilha no Instagram, compartilha com as amigas. É assim, né? Gente, compartilha com geral, porque todo mundo quer saber sobre a minha história. Louca! Tô brincando, gente. Olha, mas os conteúdos da Fê são realmente muito incríveis. Todos os podcasts você faz com tanto amor, o seu perfil é maravilhoso, todo alinhadinho, dá aquela satisfação de ver. Então, foi um prazer. Sigam, gente, deem a curtida de vocês, ativem a notificação, onde quer que você esteja escutando, dá o like. E é isso. Obrigada, Isa. Um beijo. Obrigada, Doce. Um beijo.